Orbán está tremendo agora, como nunca antes em toda a sua carreira. Porque, enquanto ele consolidava seu poder durante anos, reformava as instituições e se apresentava como um forte contraponto à União Europeia, tudo o que construiu está desmoronando diante de seus próprios olhos. Porque Peter Magyar é o homem que o desafia, alguém que já fez parte dessa estrutura de poder e agora a questiona publicamente. Suas declarações se espalham rapidamente e nas ruas de Budapeste vemos cenas que não eram vistas há muito tempo. Protestos em massa, insatisfação crescente e uma mudança perceptível no clima do país. Pouco antes da eleição decisiva na Hungria, a estratégia habitual de Orbán parece não funcionar mais. A confiança nele já foi destruída em grande parte da população, de modo que atualmente a situação está muito ruim para ele e agora ele precisa recorrer totalmente ao arsenal do autoritarismo. Aqui, a situação se torna geopolítica e delicada para nós e toda a União Europeia, pois a Hungria não é apenas mais um país no bloco. É um estado-chave estratégico entre Oriente e Ocidente e, há anos, causa perturbação política para Bruxelas, além de ser parceiro importante da Rússia. Quem controla a Hungria politicamente impacta diretamente a atuação da União Europeia. Assim, a eleição em 2 semanas pode definir o futuro da União Europeia. Pois, se Orbán vencer novamente, isso provavelmente abriria caminho para o passo final de dar à Rússia um lugar definitivo no coração da Europa. Se Magyar vencer, pode eliminar o maior obstáculo e facilitar uma União Europeia mais unida. Por isso, muitos especialistas destacam a eleição do dia 12 de abril já como uma eleição decisiva para o destino da Europa. Atores externos já entenderam isso. Por isso, a Rússia enviou consultores políticos para liderar uma inédita campanha difamatória e apoiar Orbán. O que está acontecendo na Hungria agora? Warum verlor Orban in den letzten Monaten so sehr? Será que seu desafiante realmente conseguiria e como o sistema cairia? O que aconteceria no caso de uma derrota de Orbán e qual seria o impacto de ambos os desfechos para toda a Europa? Todas essas questões interessantes vamos analisar no vídeo de hoje. Aproveite! Orbán provavelmente fez uma das maiores reviravoltas entre todos os políticos europeus. Em 1989, ainda estudante, ele faz um discurso que o torna instantaneamente conhecido em todo o país. Ele exige a saída das tropas soviéticas, aproximação com a Europa e eleições livres, tornando-se símbolo do novo movimento democrático com esse passo corajoso. Em seguida, fundou o Fidesz, inicialmente um movimento juvenil liberal. Pró-europeu, anticomunista e com orientação ocidental, tudo isso descreve muito bem o jovem Orbán. Nos anos 90, ele entra no parlamento e logo vira figura política importante. Mesmo naquela época, já se destacava sua grande capacidade de adaptação, que marcaria toda a carreira. Outros talvez chamassem isso de oportunismo. Com o tempo, ele percebe que não é possível conquistar maiorias duradouras na Hungria com ideais liberais. Ele então começa a reorientar estrategicamente o Fidesz, que passa de um movimento liberal a uma força nacional conservadora. Identidade, valores tradicionais e um Estado forte ganham destaque. Em 1998, ele se torna primeiro-ministro pela primeira vez. Ele tem grandes planos, mas seu mandato termina em 2002 com uma grande derrota, um marco que o muda profundamente. Nos anos seguintes, ele trabalha de forma direcionada para expandir sua base de poder e evitar erros políticos do passado. Ele analisa cuidadosamente por que perdeu e tira disso uma lição central. Quem deseja governar por mais tempo não pode confiar só nas eleições, mas precisa controlar o sistema. Essa estratégia começa a dar resultados em 2010. Após a crise financeira e de confiança política do governo, Orbán vence a eleição com maioria de 2/3 no parlamento. Esse é o ponto de virada decisivo. Com maioria esmagadora, Orbán inicia profundas reformas na Hungria. A Constituição é alterada, o direito eleitoral ajustado, o judiciário reestruturado e a mídia gradualmente influenciada politicamente. Tudo legal, mas estrategicamente planejado para garantir seu poder a longo prazo, e ele nem esconde essa reestruturação. Orbán chama esse modelo de Estado iliberal, que realiza eleições, mas enfraquece mecanismos centrais de controle democrático. Poder e recursos estão cada vez mais concentrados perto dele. Um amigo de escola de Orbán rapidamente se tornou o homem mais rico da Hungria. O mesmo ocorreu com outros colegas de escola e familiares. Assim surgiu uma oligarquia, semelhante ao que aconteceu nos Estados Unidos sob o modelo de Trump, o ídolo de Orbán, o que em ambos os casos contribuiu para uma profunda divisão do país. Na pesquisa, usei principalmente o livro Os Oligarcas da América, de Julian Heisler, que analisa como os super-ricos, dos pais fundadores a Elon Musk, influenciam a política americana e ameaçam a democracia global. A União Europeia pareceu ignorar isso por muito tempo.
Apesar de sua retórica extremamente forte e agressiva contra Bruxelas, bilhões de euros em fundos da União Europeia continuam sendo enviados para a Hungria ao longo dos anos. Esses recursos estabilizam a economia e financiam infraestrutura, mas boa parte vai para aliados de Orbán. Especialmente durante a crise migratória a partir de 2015, ele aproveita a situação para se apresentar como um protetor. Enquanto muitos países europeus discutem sobre fronteiras abertas, a Hungria aposta no isolamento, o que vai ao encontro do sentimento de grande parte da população e, ao mesmo tempo, transforma o país em uma espécie de líder do novo movimento nacionalista de direita em toda a Europa. O fato de ele ter tanto sucesso ao longo dos anos se deve principalmente a um ponto crucial: a oposição fraca. Por muito tempo, ela foi fragmentada, fraca e pouco convincente. Diferentes partidos não conseguiram se unir de forma duradoura ou construir uma alternativa credível. Mesmo em eleições nas quais a oposição concorre unida, muitas vezes falta uma visão clara que possa mobilizar grandes partes da população. Ao mesmo tempo, é claro, a mídia está totalmente alinhada com o Fidesz. Mas quase todos os fatores que mantiveram Orbán no poder surgiram nos últimos meses e anos. A economia está em um ponto muito baixo. A inflação na Hungria é uma das mais altas da União Europeia. Ao mesmo tempo, a moeda desvaloriza, os investimentos caem e o crescimento enfraquece. Porém, há algo ainda mais grave: os fundos da UE congelados. A União Europeia reteve bilhões, causando grande corte para a Hungria, pois esse dinheiro já estava destinado a muitos projetos. E menos dinheiro significa, ao mesmo tempo, menos possibilidades de manter a rede existente de lealdades. As licitações públicas ficam mais escassas e os benefícios econômicos se tornam mais difíceis de distribuir. Isso, por sua vez, enfraquece justamente as estruturas que até agora garantiam o poder de Orbán. Ao mesmo tempo, toda a população percebe mudanças no clima e sente os problemas econômicos no cotidiano. Ao mesmo tempo, culpar inimigos externos por isso está cada vez menos convincente. E a diferença mais decisiva: pela primeira vez em muitos anos, surge uma verdadeira dinâmica política fora do controle de Orbán. Toda a oposição se une desta vez em torno de um candidato: Péter Magyar. Sua vantagem? Ele mesmo fez parte do sistema do Fidesz por muito tempo, por isso conhece as estruturas internas e todos os truques sujos de Orbán. Por isso, sua ruptura impacta fortemente o sistema. Ele trouxe muitos funcionários do Fidesz para a oposição e é uma esperança para quem deseja mudança política. Isso explica sua ascensão bastante rápida nos últimos meses. Ele também segue uma linha nacional conservadora, mas com uma forte inclinação pró-europeia. Assim, ele atinge opositores do governo e ex-eleitores do Fidesz insatisfeitos com o sistema Orbán. Sua postura é menos ideológica e elitista, mas mais direta, pessoal e principalmente convincente. E, em termos de conteúdo, ele ataca exatamente onde o sistema está atualmente mais vulnerável. Ele pede retorno ao Estado de Direito, mais transparência e o fim dos laços entre política e elites econômicas. Ele enfatiza especialmente o problema da corrupção e a dependência de poucos centros de poder. Além disso, quer levar o país de volta ao centro da União Europeia e voltar a trabalhar de forma construtiva com os parceiros europeus. Assim, os fundos congelados da Hungria poderiam ser liberados, impulsionando a economia. Por isso, a eleição em 2 semanas já é uma decisão geopolítica de rumo para toda a Europa. Se Magyar prevalecer, isso removeria um dos maiores obstáculos para uma integração europeia mais profunda. A Hungria provavelmente voltaria a apoiar a integração europeia, decisões importantes seriam tomadas sem vetos, o que enfraqueceria outros bloqueadores e potências externas. Todos vocês devem ter ouvido que o ministro das Relações Exteriores da Hungria liga frequentemente para líderes russos nas cúpulas da UE e vaza informações. Isso gerou alvoroço na Hungria. Mais húngaros querem mudança de poder e o programa eleitoral dele conquista a população. Em pouco tempo, ele superou Orbán em todas as pesquisas independentes e está há meses liderando. Por isso, os centros de poder do Fidesz recorrem a medidas extremas. A propaganda do Fidesz afirma repetidamente que a campanha de Magyar recebe financiamento do Estado ucraniano e de burocratas de Bruxelas, que querem envolver a Hungria na guerra da Ucrânia. Uma afirmação totalmente infundada. Em cartazes por todo o país e em vídeos baratos feitos por IA, exploram o medo de que filhos húngaros possam em breve voltar em caixões da Ucrânia. Ao mesmo tempo, segundo vários meios de comunicação, consultores russos foram enviados a Budapeste para coordenar uma campanha online ainda maior contra o desafiante nas últimas semanas. Como antes das eleições na Moldávia, nas últimas semanas detalhes privados, conflitos e informações comprometedoras sobre Magyar foram divulgados repetidamente. Ao mesmo tempo, a população comum, que foi ignorada por anos, está sendo inundada com presentes em dinheiro pouco antes da eleição. Porque Orbán é o principal cavalo de Troia da Rússia na União Europeia, que eles não podem perder.
E se Orbán, por outro lado, acabar vencendo as expectativas, isso pode levar a Hungria definitivamente para a autocracia, enfraquecer ainda mais a União Europeia e também fortalecer outras forças políticas na Europa que seguem um caminho semelhante. Ao mesmo tempo, muitos especialistas também consideram possível que Orbán simplesmente não aceitaria uma derrota, seguindo exatamente o manual de Trump. Isso causaria caos na Hungria e poderia levar o país a uma crise, sendo impossível prever o que viria depois. As próximas 3 semanas serão, portanto, extremamente decisivas para o país e, em última análise, para toda a Europa. Mas o que vocês acham? Como será que essa eleição decisiva vai acabar? Se vocês ainda estiverem interessados em saber como a UE pretende se livrar de encrenqueiros no futuro, independentemente disso, então eu recomendo muito este vídeo. Divirtam-se, a gente se vê na próxima vez. Até lá, tchau!